E aí, vale a pena vender esse produto aqui lá dentro da Amazon? Em 10 minutos eu vou te mostrar quanto você pode lucrar, a concorrência desse produto, o fornecedor, a margem dele e muito mais. Vale a pena vender Copo Stanley dentro da Amazon ainda assim, hoje em dia, em 2025? Turma, seguinte, ó, checklist aí na tela, tá? Eu preciso que vocês entendam sobre demanda, concorrência, preço e, claro, a operação aqui. Então a gente vai traçar aqui toda uma jornada dentro desse vídeo sobre esses 4 tópicos: demanda, concorrência, preço, operação. Vamos para um contexto rápido. Esse produto aqui é um copo Stanley, tá? Copo Stanley original, tá? Realmente. É um copo que a gente coloca cerveja, vinho, qualquer coisa para manter a temperatura do produto. Ó, ele é um copo, eu acho que é feito a vácuo, né? Para poder manter essa temperatura, não sei. Muito bom, não tenho, tá? Para falar a verdade, nunca participei da onda do copo Stanley, mas já usei, é um produto bom. Esse aqui ele tem tampa. Mas não é aquela tampa que dá pra gente poder usar para abrir garrafa, eu acho. Não, na verdade até é sim, ó. E é isso, copinho, acho que aqui deve ser o quê? Uns 500 ml, talvez, no máximo. Talvez um pouco menos que isso. Ele veio nessa caixinha aqui, ó, já tá toda arregaçada, quem sabe, logística de e-commerce é meio ruim mesmo. E plástico bolha para poder tampar o produtinho, tava assim, né? Então, show. Ok. Copo Stanley agora na tela do computador. Vamos analisar aqui, primeira coisa, preço de venda do Copo Stanley, R$203. Se a gente for usar uma calculadora aqui, ó, R$203 com 50 compras nos últimos 30 dias, dá R$10.150 com um produto. Então a gente está falando de R$10.150 com um único produto. Provavelmente vende até um pouquinho mais. Hoje, quem está vendendo o produto é essa É-Fácil Oficial. Então a É-Fácil Oficial é a pessoa que está ganhando essa listing aqui, ela está ganhando a concorrência dessa listing. Tem mais 5 pessoas concorrendo aqui entre si para poder vender o produto. Quem está vendendo mais caro está vendendo a 275 e hoje, né, essa É-Fácil está vendendo a 203. A própria Amazon aqui está vendendo a 111, só que ela está vendendo usado. E tem o Two Plays aqui que está vendendo a 189. Então a concorrência está bem baixa para o produto, tá? Então, pô, quem tiver a mãe aqui, quem conseguir vender o copo, eu acho que sim, a gente já consegue ver que é um bom produto, tem um faturamento interessante, tem aqui uma qualidade boa, dá para ver que as avaliações são 4.8 de 5, então a partir de 4 eu já indico muito, tá? Já funciona legal. A variação, isso é importante da gente analisar, que mais vende aparentemente é essa preta, mas aqui a gente tem, ó, 8 opções, inclusive essa aqui, ó, que a gente tem em mãos, então é uma das opções que estão sendo vendidas nesse exato momento, mas provavelmente a que está vendendo bem é a preta. No entanto, eu acho que na hora de negociar lá com o fornecedor você pode olhar todas as cores aqui que vendem bem. Olhando o Keepa, a gente tem aqui esses gráficos meio loucos, né? E aí a primeira coisa que a gente consegue ver é que o preço do produto nos últimos 90 dias, 3 meses de análise, variaram muito, é bem volátil aqui, tá? Então, ó, o produto já foi vendido a 120, a Amazon tá sempre queimando o preço do produto, ó, 114, mas hoje em dia ele está sendo vendido a 200 e poucos reais. Então, assim, sim, tem uma variação relativamente grande em cima do valor de venda do produto. Outro ponto aqui para a gente analisar é que, apesar dessa variação de preço, a quantidade de venda do produto, ela é uma coisa assim constante, ele nunca para de vender, apesar de que hoje, talvez inclusive pelo preço de venda, ele esteja sendo vendido por um preço mais caro do que o normal e, portanto, a quantidade de vendas diminuiu. Ó. Aqui nesse gráficozinho amarelo, você consegue ver a quantidade de vendas por mês. Então, já teve mês de vender 1.000 peças em 30 dias, enquanto hoje em dia está vendendo 50. Caiu muito, mas é um produto de venda constante, ele não para de vender. Você vê que essa linha amarela está o tempo inteiro aparente no gráfico. Ponto importante aqui para a gente analisar esses dois gráficos em conjunto. Quando o produto está ali com 1.000 vendas por mês, é porque ele estava sendo vendido a R$114 pela Amazon, então ele estava bem barato. A gente sabe que no preço atual ele vende 50, mas ele não vai bater 1.000 vendas por mês. Para bater isso, você tem que vender quase que no preço que a Amazon estava vendendo. Até uns R$130, ó, ele vende 200 peças por mês, igual a gente consegue ver aqui no gráfico também, tá? Então, assim, ponto importante aí da gente analisar o preço que está hoje, ele parece que está precificado para mais, tá? Ainda assim, ele continua vendendo, acho que a marca é muito forte. Se você for comprar, tem que ter essa ideia, tá? Então, bom, talvez vender um pouquinho mais barato, você vai conseguir vender mais ainda, e aí tem que fazer um custo-benefício de
margem e volume, beleza? A gente pode até fazer esse cálculo aqui. Ponto importante aqui, eu achei esse produto numa distribuidora autorizada, então tá aqui, ó, LB Distribuidora, uma distribuidora lá em São Paulo. Para você poder comprar, eu acho que é interessante o seguinte, ó, colocar o seu nome aqui, então nome, e-mail corporativo, WhatsApp, qual é o tipo do seu negócio. Então, eu acho que no primeiro momento, não necessariamente coloque e-commerce aqui, porque a galera se assusta muito quando você fala que é e-commerce. Por quê? E-commerce tem muito leilão de preço, muita queima de preço. Então, no geral, o distribuidor, importador, não gosta tanto de vender para e-commerce assim. Logo, tenta falar que você é um atacadista. Você não tá mentindo, tá? Você tá falando a verdade. Você tá vendendo ali em grande quantidade, no volume legal, num preço mais baixo que o normal. Conforme você conseguir criar relacionamento com o fornecedor, você já lá na terceira, quarta, quinta compra, aí já começa a falar com ele, olha, eu sou e-commerce, trabalho com isso e tal. Então, assim, você não vai mentir, você vai omitir para ele no primeiro momento. Isso, óbvio, depende de contextos, tá? Assim, existem fornecedores que não se importam, mas eu acho que esse aqui, principalmente por ser um distribuidor autorizado da marca, eu acho que às vezes é importante a gente tentar ir aos poucos, vai testando a temperatura da água, beleza? Ok. Aqui eu não tenho o custo do produto, mas a gente já pode pensar em um custo mínimo. Eu vou pro Profit Stack aqui agora, que é um software que a gente desenvolveu dentro da AMI para você aí poder usar. Hoje ele tá numa fase beta, então só usa quem tá dentro do ecossistema da AMI, principalmente os nossos mentorados. Mas você aí em breve vai poder ter acesso ao Profit Stack também. Ele é um software para a gente poder calcular a margem, poder entender melhor os dados do produto e, claro, poder entender melhor os dados da nossa operação. Aqui, se eu for analisar preço de venda e preço de custo máximo que eu posso pagar no produto, qual que tem que ser meu cálculo? Ó, se eu vendo esse produto por volta de R$ 1,89,90, exemplo, acho que é um preço bem plausível ali, a gente consegue vender mais barato do que o cara que está ganhando a Buy Box hoje está vendendo, ele está vendendo ali por R$ 203 e a gente ainda consegue puxar um pouco mais de volume, ao invés de vender 50 por mês, às vezes a gente chega aí nas 100 unidades por mês, nas 70 unidades por mês, não sei, mas é uma tentativa e o preço ainda vai estar bem alto. O custo do produto eu ainda não sei. O imposto que eu vou colocar é 4%, porque para você que está começando no Simples Nacional, numa microempresa hoje, tá? Você vai pagar 4% de imposto. E, inclusive, caso você ainda não tenha CNPJ, é importante pontuar aqui, vou até deixar um link de contato na descrição, a gente está abrindo CNPJ de graça hoje em dia. Eu abri uma contabilidade tem alguns meses e eu estou abrindo o seu CNPJ de graça. Então, quer trabalhar de uma forma profissional com Marketplace? Eu vou abrir seu CNPJ de graça, sério. Eu não vou cobrar custo de mão de obra, nem o imposto que você pagaria para abrir. Link na descrição, caso você queira ter acesso, ok? Bom, imposto a se pagar 4%. O meu custo logístico aqui, ele é 1,80. O que é esse custo logístico? É o custo de centro de preparação. Quando eu trabalho no modelo FBA, é um modelo em que eu terceirizo a minha logística para a Amazon, eu tenho que etiquetar o meu produto de forma que quando eu compro esse produto lá do fornecedor e envio esse produto para a Amazon, alguém, né, dentro da Amazon saiba que esse produto é um Copa Stanley e que esse produto ele é do Arthur. Então, se eu só comprar o produto do fornecedor e mandar entregar na Amazon sem identificar ele, vai chegar lá na Amazon e eles não vão nem receber. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma bomba, sei lá. Se eu faço a preparação dele, se eu etiqueto ele, faço tudo certinho, vai chegar lá para a Amazon e eles vão saber que o produto é meu e que o produto é aquele produto específico que eu informei para eles. Então, muito importante aqui. E aí, para que serve esse centro de preparação? Justamente para você poder vender lá dentro da Amazon, enviar os seus produtos para a Amazon, sem ter que encostar nos produtos, sem ter que mexer nesses produtos. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas abrir uma empresa em São Paulo, comprar o produto do fornecedor, terceirizar a etiquetagem desse produto com o centro de preparação e depois a Amazon vai coletar o seu produto lá no centro de preparação e pronto. Jogo lindo, você não tem que encostar no produto, só ver as vendas caindo no seu dashboard, tá? Bom, beleza. Aí, voltando aqui para o Profit Stack, qual que é o custo por unidade embalada lá no nosso centro de preparação? R$ 1,80. Então, custa R$ 1,80, é o que o Prep Center cobra para preparar uma unidade do seu produto e esse produto ficar pronto, etiquetado, identificado para a Amazon poder coletar ele. Show? Beleza, entendemos esse custo. Qual que é a categoria desse produto? Bora ver aqui. A categoria dele, ó, é cozinha. Então, aqui no Profit Stack,
Em demais categorias, eu vou colocar aqui, ó, cozinha. Vamos achar aqui casa, cozinha. 12% de comissão. É o que você paga para a Amazon para poder expor os seus produtos lá na plataforma dela. Aqui em propriedades físicas, ó, vamos entender quais são as medidas e o peso desse produto. Vamos ver aqui em detalhes do produto para ver se a gente acha. Ó, a altura é 17,2. Vamos ver aqui medidas se a gente acha. Beleza, ó. 9 por 6 de largura, 17 por 2 de altura, tá? E aqui eu acho que ele está usando a altura como comprimento. Na verdade, a altura seria aqui talvez a profundidade do produto. Eu acho que a gente pode colocar, sei lá, uns 10 centímetros no máximo. Talvez até um pouco menos que isso. Tá, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver. O peso do produto. Deixa eu ver se ele colocou aqui. São 330 gramas, então eu vou colocar aqui, ó, 0,35 para a gente poder arredondar para cima e não ter nenhuma surpresa. E de comprimento eu vou colocar 17, que foi o que ele menciona lá, mais 10 de... é 9,6, né? E a altura aqui eu vou colocar algo em torno de uns 7, 6 a 7, vai, 7. Ok, aqui a gente já chega em uma taxa do FBA. O que é essa taxa do FBA? R$17,15. Toda vez que eu vou usar essa terceirização logística, em que a Amazon vai cuidar de toda a logística para mim, eu não vou precisar empacotar o meu produto, não vou precisar cuidar do atendimento ao cliente, nem do sucesso daquela venda. Eu só preciso colocar o produto na plataforma e vender, tá? Eu vou oferecer frete grátis para o cliente. Então, para eu participar do FBA, eu vendo meu produto e eu obrigatoriamente ofereço frete grátis para o cliente. Eu tenho que embutir esse custo de frete grátis no meu produto. O frete grátis que eu estou oferecendo é justamente essa taxa de FBA aqui, ó, R$17,15. Então, eu pago R$17,15 para um produto que tem essas medidas aqui e esse peso para poder enviar esse produto para o cliente, ele morando em qualquer região do Brasil. Então, eu estou oferecendo frete grátis para ele e estou aqui pagando esse valor, essa taxa de FBA. Perfeito? Perfeito. Marketing. Se eu entro nessa listing aqui, é uma listing que ela já está ranqueada, já tem mais 50 compras nos últimos 30 dias, eu não preciso trabalhar o marketing dela. Ela já é um anúncio que já existe e a única coisa que eu preciso trabalhar aqui é, de alguma forma, conseguir ganhar no preço. É dessa forma que eu vou conseguir aqui ganhar a competição em relação aos meus concorrentes. Então, meus concorrentes estão aqui tentando aparecer em destaque na Buy Box, tá? Essa caixa de compra que tem aqui o botão de comprar agora. E para que eu apareça em evidência, eu preciso ganhar no preço desse cara aqui. Então, ele tá vendendo a 203. Se eu vender a 189,90, eu vou estar ganhando assim de lavada. Principalmente porque ele usa logística própria. Eu sei que ele usa logística própria porque eu consigo ver aqui, ó, enviado por eFácil Oficial, vendido por eFácil Oficial. Então, ele vende e ele entrega. Não é o caso, por exemplo, de um cara que usa FBA. Como? Vamos ver se a gente acha um aqui. Ó, nessa lista aqui específica não tem ninguém que usa FBA, a não ser a própria Amazon. Então aqui tá falando, ó, vendido por Amazon Quase Novo, que é uma loja da Amazon que vende produtos usados. E aqui, enviado pela Amazon. Então, quando a pessoa usa FBA, quando ela usa a logística da própria Amazon, aparece aqui, ó, enviado pela Amazon. Seria o nosso caso, a gente trabalharia com esse produto, nós mesmos enviando esse produto ali para a Amazon depois poder enviar aquele produto para o cliente, beleza? Então, a gente está terceirizando a logística. Nesse caso, se eu vender a R$ 189,90, eu bato o preço desse cara de lavada e consigo ganhar essa buy box com certeza absoluta, beleza? E aí, a gente chega na conclusão de que eu não preciso pensar em custo de marketing aqui. Não preciso pensar em ads, não preciso pensar em nada. Eu vou vender de forma orgânica, show? Nesse caso, qual que é o custo do meu produto? Cara, o custo do meu produto ele pode ser algo até R$ 140,56, que eu não vou ter nenhum prejuízo, tá bom? Eu vou ter margem zero de lucro, não vou ganhar nada. Vou vender o produto, mas não vou ganhar nada. Vou pagar todos os custos, mas não ganho nada. Porém, eu preciso ter um pouquinho de margem. Então, se eu conseguir comprar esse produto a R$100, por exemplo, olha a minha margem aí. Eu já tenho 21% de margem, o meu lucro líquido já vai para R$ 40,56 por unidade vendida. E aí, o jogo já começa a ficar muito lindo, porque se eu vendo 50 unidades dessa por mês, só com esse produto eu tô falando de R$2.000 a mais no caixa da minha empresa, de lucro líquido aqui, tá? Então, assim, pagando todos os custos que eu tenho de CMV, né, de custo de mercadoria vendida desse produto. Show? Então, não sei necessariamente qual é o custo do produto, aqui eu estou colocando uma hipótese,
eu acho que se você chegar até esses R$100 quando você negociar com essa distribuidora aqui, que é a LB Distribuidora, provavelmente você já consegue entrar nessa lista e trabalhar com o produto. E aí, eu acho que é um baita de um produto, tá? Bom, eu separei um outro anúncio aqui para a gente poder ter uma ideia de anúncios genéricos de copos térmicos como esse aqui, porque vender um Stanley às vezes vai ser mais difícil, às vezes você vai ter que comprar uma quantidade muito grande para se trabalhar com esse produto, apesar de ser um produto que ele passou aqui pelo meu filtro, é um bom produto. Mas a gente também às vezes consegue vender um produto genérico. Olha esse produto aqui, o cara tá vendendo a R$ 48,67, é muito mais barato do que o Stanley de fato. E tem 200 compras nos últimos 30 dias. Aqui, a gente também está falando de algo em torno de R$10.000 faturados por mês nos últimos 30 dias aí, tá? Mas a gente está falando de um produto genérico, um produto que qualquer pessoa às vezes consegue comprar, tipo um copo desse aqui, ó, que é muito parecido com o Stanley e bem mais barato, e tentar ranquear esse produto por conta própria. E aí a conta ela muda um pouquinho. Se o seu interesse for esse, de vender um produto genérico, vamos para a tela do computador de novo aqui, lá no Profit Stack. Vamos pensar nesse produto aqui, ó. O cara tá vendendo no modelo FBM, tá? Então, ó, Casa Estilo Outlet, ele tá vendendo FBM, que é enviado por ele também. A gente quer vender FBA, então dá para vender até um pouquinho mais caro do que isso aqui. Vamos pensar em vender o produto a R$ 49,90. R$ 49,90. As medidas do produto são quase que as mesmas, tá? Eu vou pensar nesse produto aqui que é tipo igualzinho esse copo Stanley. O custo dele é, se eu comprar até de 5 a 74 unidades, eu vou pagar aí R$ 15,99. Beleza. R$ 15,99 seria o meu custo de produto. O imposto mantém o mesmo, o custo logístico mantém o mesmo, a categoria mantém o mesmo, as propriedades suíças não vou mexer porque é a mesma coisa, só não tem a logo. E agora eu preciso começar a pensar um pouco em marketing, porque eu vou criar essa listing do zero, ela não existe ainda. É uma listing que eu não vou conseguir entrar nesse anúncio aqui que já existe, que já tem uma quantidade de vendas e competir com esses outros 7 vendedores aqui que estão vendendo o produto. Eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho esse produto específico, o Wolf. Mas a ideia aqui eu tô falando de uma listing completamente genérica, um produto que a marca dele ela não é famosa. Então assim, qualquer um consegue pegar um copo igual a esse aqui que eu tô abrindo nesse fornecedor, ó, ultimix.com, e com esse produto, às vezes, colocar uma marca lá, pedir para silcar uma marca, ou até vender sem marca mesmo, mas construir aquela listing do zero. E aí, a gente chega aqui, ó, o produto a R$ 15,99, eu vou vender ele a R$ 49,90 no modelo FBA, e aqui, se eu não considerar ads, ó, eu tenho, pagando todos os meus custos, 21,4% de margem de lucro líquida. Mas, considerando ads, eu acho que a gente pode considerar até uns 8% de arcos aqui, para vender uma unidade de produto, ou seja, 8% do preço de venda do meu produto lá dos R$ 49,90 eu gasto em ads, em propaganda, e aí eu vou gastar aqui em termos reais 3,99 e eu consigo vender uma unidade pensando em gastar isso. Esse seria o meu limite, e aí a minha margem de lucro ela vai para 13,4%. O que, a princípio, eu também acho uma boa, tá? A partir de 10% de margem eu acho ok, tranquilo de se trabalhar, principalmente aí pensando que esse custo de arcos, né, ele não vai ser para todas as minhas vendas. Conforme eu começo a vender, aí sim, eu tô ali gastando provavelmente um pouquinho de dinheiro em marketing para fazer todas as minhas vendas, mas de acordo com o ranqueamento do meu produto, conforme eu ranqueio o meu produto nas principais páginas ali da Amazon, né? Conforme eu consigo fazer as vendas e, portanto, os clientes eles começam a pesquisar mais no meu produto, eu fico mais ranqueado na plataforma e aí, por consequência, esse custo com arcos ele tende a diminuir bastante por venda. Então, ao invés de gastar 8%, às vezes eu vou começar a gastar 5% e depois 3%. E, além disso, eu posso também negociar o preço com o fornecedor. Aqui mesmo ele coloca, ó, se eu comprar mais 150 unidades, o produto já cai para R$ 13,99. Se eu pagar R$ 13,99, ó, a minha margem já vai para 17%. Então, a ideia é um pouco essa, por isso acho também aqui que é um bom produto. Bom, aqui nós falamos de muitas coisas, né? E o meu veredito final é que um produto que passou dos 10%, inclusive como possibilidade de chegar nos 17% quando você vende ele de forma genérica. E também, pensando no copo Stanley mesmo, a gente tem uma margem bem legal trabalhando numa lista em que a gente não precisa mexer com marketing, é só colocar o produto lá e vender. A principal preocupação, na verdade, seria conseguir um bom custo comprando lá com o fornecedor. Cara, passou no meu crivo 100%. Acho que são bons produtos
principalmente se você conseguir atestar a qualidade deles, tá? Então, tenha certeza que o produto genérico que você está comprando é um produto de boa qualidade para evitar reclamações. E claro, que se você for comprar ali de uma distribuidora certificada pelo Stanley, confira se a distribuidora de fato é certificada, se ela pode vender, quais são os históricos dela, tá? Até porque essa LB aqui eu achei fazendo uma pesquisa rápida aqui no Google, beleza? Então, importante procurar esse histórico aí dessas empresas, perfeito? Então, é isso, veredito final, vale a pena vender esse copo aqui e boa, fechou? Bom, agradeço aí todos vocês pela presença, mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês nos sigam, ativem as notificações aí, ativem o sininho, acompanhem os próximos vídeos que a gente vai soltar. E é isso, agradeço muito a presença de vocês de novo, muito obrigado, até a próxima e tchau!